Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero me dirigir a cada um de vocês que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, de vocês que foram comprados por bom preço, ou seja, pelo sangue do Senhor Jesus, para pertencerem a Ele, como igreja, como um povo de propriedade exclusiva dele. É para vocês que eu estou me dirigindo, porque eu quero falar com vocês a respeito das práticas que estão sendo feitas ou das práticas que estão sendo feitas dentro das denominações. Porque ninguém pode confundir práticas que são feitas pela igreja com as práticas que são feitas dentro das denominações, ou seja, dentro dos templos construídos por mãos humanas que não são igreja. São essas práticas que estão sendo feitas dentro dessas denominações que são práticas erradas. Muitas delas. Porque muitas dessas práticas estão fazendo as pessoas que estão ali dentro se desviarem da verdade, se desviarem da sã doutrina do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça, da verdade em si. Isso significa o quê? Que muitas pessoas ali, infelizmente, não estão sendo guiadas pelo Espírito da verdade a toda a verdade, como está escrito, dito pelo próprio Senhor Jesus que o Espírito Santo iria fazer isso. Mas, hoje, no século XXI, o que se pode ver que o que está acontecendo dentro dessas denominações não está levando ninguém a ser conduzido a toda a verdade. Pelo contrário, está fazendo as pessoas se desviarem da verdade. Isso é um fato literal que está acontecendo mesmo. Dá para se ver, dá para perceber, dá para se olhar, dá para constatar isso. E diante de tal constatação, eu não posso, e nem você, pode ficar passivo, ficar consentindo, ficar conivente ou sendo cúmplice e participante dessas coisas. Que o Senhor Jesus não aprove e nem concorde em tempo algum. Ora, se o nosso Senhor Jesus não aprova e não concorda com essas práticas, isso significa que nem você nem eu podemos concordar também, porque a opinião do Senhor Jesus a respeito dessas práticas tem que ser a mesma opinião que tanto você como eu devemos ter. Não podemos divergir em opiniões diferentes, em opiniões contrárias. Devemos ter a mesma opinião que o Senhor Jesus tem. E ele, mais do que você e eu, vê claramente o que está acontecendo. Tudo está patente aos olhos dele. Nós vamos prestar contas a ele. E é melhor prestarmos contas a ele tendo a consciência limpa e pura e sem mácula alguma de que não participamos dessas coisas erradas. Pelo contrário, condenamos todas elas. E condenar significa não participar, não se envolver, não se deixar enredar por essas coisas. Como está acontecendo com muitos irmãos hoje, principalmente pastores, bispos e apóstolos. Então, a situação está gravíssima. Está indo de mal a pior. Está levando muitas pessoas para a ruína e perdição, porque muitas pessoas estão sendo induzidas de forma sutil e deliberadamente por muitas pessoas ao erro. Erro dos quais ainda há tempo de se purificar. É preciso retornar à sensatez para cair em si, para cair na real e saber que essas práticas erradas não podem continuar acontecendo nem na sua vida nem na minha vida. Ou seja, nós não podemos praticar coisas erradas em tempo algum, principalmente na igreja. E quando eu falo igreja, eu separo. Igreja é aquilo que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Igreja não é denominação, não é um templo construído por mãos. Denominação, que são templos construídos por mãos, são coisas que não é certo segundo o que está escrito. É só você
ler as Escrituras que você vai entender isso claramente. Para que assim você possa acertar, você possa praticar algo que vai fazer você viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Vivemos para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E para se viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, não tem como, em tempo algum, nós participarmos de coisas erradas dentro desses templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações. Esse é o erro. E, diante desse erro, só nos resta uma coisa a fazer: se purificar desses erros e voltarmos às práticas das primeiras obras. Então, eu vou ler aqui 2 textos que está aqui no livro de Apocalipse de João. O primeiro o primeiro versículo que eu vou ler aqui foi escrito para a igreja em Éfeso, onde o Senhor Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o Senhor Jesus está falando claramente para a igreja de Éfeso voltar para a prática das primeiras obras. Por que ele está falando isso para a igreja de Éfeso? Que ela deveria voltar à prática das primeiras obras. Será que foi à toa? Será que ele está brincando com a igreja? Será que ele está falando besteira? Não, ele está falando coisa séria. Porque ele viu claramente que a igreja de Éfeso se afastou da prática das primeiras obras e começou a praticar obras erradas. E isso em tempo algum pode existir. A igreja tem que praticar as obras certas e aprovadas pelo Senhor Jesus, sem impedimento algum. Mas o que complica, o que estraga, o que apodrece, o que desvia uma igreja da verdade é a prática de obras contrárias, erradas, sujas, imundas, que muitos por aí dentro das denominações estão praticando. Então, quando o Senhor Jesus disse aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele está tentando trazer ou fazer com que a igreja caia em si, caia na real. Ela tem que se lembrar de onde caiu. A igreja hoje, no século XXI, tem que se lembrar de onde caiu. Ela caiu dentro das denominações que são os templos construídos por mãos humanas, onde, infelizmente, elas estão praticando obras erradas, que são contrárias às práticas das primeiras obras. Então, é necessário entender essa questão. Ainda dá tempo disso acontecer, porque o que está acontecendo dentro dessas denominações são coisas horríveis, são coisas absurdas, são coisas enganosas, são coisas que não têm nada a ver com o espírito da verdade. Pelo contrário, tem a ver com o espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito de ensinos de demônios. Então, dá para se perceber claramente que é necessário cair em si. É preciso se lembrar de onde caiu, em qual erro se caiu, para poder retornar à sensatez e se purificar desses erros. Erros aos quais muitos estão sendo induzidos. E até se usa as próprias escrituras de forma deturpada para induzir pessoas a continuarem com práticas erradas.
Isso tem que acabar de forma definitiva. Esse mal tem que ser cortado pela raiz, de forma definitiva. Por você e por mim. Para que tenhamos as obras praticadas segundo o padrão do Senhor Jesus, segundo o modelo que é Ele mesmo. Ele é nosso referencial de boas obras. Ele nos ensinou as obras que deveríamos praticar como igreja, para sermos igreja dele, no padrão dele. Uma igreja irrepreensível, sem mácula. Uma igreja exemplar. Uma igreja que faz diferença pela prática das primeiras obras que o próprio Senhor Jesus ensinou claramente. Então, isso é importante se dizer. E agora eu vou ler aqui o segundo texto, que também está aqui no livro de Apocalipse de João. E é um texto que nós devemos entender também. Porque fala sobre obras. Está escrito assim, ó. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, agora aqui ele está falando para a igreja de Sardes. E o que ele falou aqui também tem a ver com obras. Porque não adianta nada termos o nome de que vivemos e estamos mortos. Porque ele conhece as obras que praticamos. Ele sabe as obras erradas que muitos dentro dessas denominações estão praticando. Ele conhece tudo. E ele diz aqui, ó, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Se ele disse isso para a igreja de Sardes, o que ele não vai dizer para a igreja hoje, que infelizmente se deixou envolver e se enredar dentro das denominações em obras muito erradas? Ele vai dizer a mesma coisa, não tenho achado íntegras essas suas obras erradas na presença do meu Deus. Isso ele vai dizer claramente para a igreja, para ver se a igreja, ela acorda, ela desperta, ela retorna à sensatez. Porque só mesmo uma igreja que não está despertada, não está acordada, e é uma igreja insensata, é que continua na teimosia da prática dessas obras induzidas por aqueles que exercem a primazia dentro das denominações, que são os pastores, bispos e apóstolos. Infelizmente, esses homens estão levando a igreja a praticar obras erradas, que são obras que não têm nada a ver com o Espírito da Verdade, com o Evangelho, com a graça, com a nova aliança, e principalmente não tem nada a ver com o próprio Senhor Jesus em si. Então, essa é uma mensagem para ver qual será a decisão que a igreja vai tomar agora. Porque a igreja não pode continuar dessa forma. Não pode continuar deliberadamente praticando obras erradas. Não pode ser induzida a práticas erradas em tempo algum. Não é esse o objetivo da igreja. A igreja foi chamada pelo Senhor Jesus para desempenhar o seu serviço visando obras que sejam exemplares e irrepreensíveis. Então, é necessário entender essa questão, porque se a igreja continuar nesse erro, se insistir nesse erro, se endurecer o coração, se continuar com o coração impenitente e praticando esses erros, aí vai ser difícil consertar. Mas é preciso que a igreja se conserte, ainda há tempo disso acontecer. O Senhor Jesus
é longânimo, Ele está dando tempo para que a igreja se arrependa, para que a igreja caia em si, lembre de onde caiu, porque a igreja caiu em muitos erros, em muitas práticas erradas. E não pode permanecer assim. É preciso, como o próprio texto diz aqui, voltar à prática das primeiras obras. Essas primeiras obras são as obras certas, aprovadas. E se a igreja praticar essas primeiras obras, ela vai estar bem. Ela vai ter a aprovação e a concordância do Senhor Jesus. Com certeza. Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo Jesus e deve permanecer edificada em Cristo Jesus para sempre, como o corpo de Cristo, como uma casa espiritual edificada em Cristo. Uma casa espiritual edificada em Cristo nunca pode entrar dentro de templos construídos por mãos humanas em tempo algum. Ninguém pode te convencer a respeito disso com qualquer palavra fictícia, inventada ou deturpada. O Senhor Jesus é bem claro a respeito disso. Então não tem como ter dúvida. Não tem como alguém te enganar com suaves palavras e lisonjas para você entrar dentro de um templo construído por mãos humanas. Porque a palavra que eles usam mais para te induzir a esse erro é dizer que o templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. É assim que ele te induz ao erro de você pensar que aquele templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Quando está escrito claramente que a casa espiritual edificada em Cristo é o seu corpo, é o meu corpo. Esse sim é o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, onde Deus habita com toda a sua plenitude. Esse é o templo, essa é a casa espiritual. E não é uma casa física construída por mãos humanas, que são os templos que hoje são feitos denominações institucionalizadas com CNPJ. Então, pessoal, é necessário voltar à prática das primeiras obras, sim. E viver praticando essas obras dia após dia, com diligência cada vez maior, para que haja um desenvolvimento, um aperfeiçoamento, um crescimento em Cristo Jesus e na sua graça. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque se alguém continuar compactuando com essas denominações que são os templos construídos por mãos humanas e continuar praticando obras erradas, induzidas a esse erro, não haverá desculpa, porque nós já temos as Escrituras servindo como parâmetro, como modelo, como regra para o desempenho do nosso serviço em Cristo Jesus. Então, não tem como mais existir desculpa para justificar esse erro de continuar dentro de templos construídos por mãos humanas, sendo induzidos a praticar obras erradas, obras que estão te desviando da verdade. Não tem desculpa mais. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer você acordar, fazer você cair em si, fazer você retornar à sensatez. Só dessa forma você vai ver o erro em que você caiu. Você vai se arrepender. É preciso se arrepender de forma sincera e verdadeira e voltar à prática das primeiras obras. Aí sim, a igreja vai ser uma igreja que com certeza vai viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, sempre sem impedimento algum. Então, tanto você como eu devemos lutar para que isso aconteça. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. O objetivo da igreja tem que ser esse. Então eu espero que a igreja agora queira isso para si própria, para que assim ela possa desempenhar o seu bom serviço em Cristo Jesus, para que assim a igreja seja uma igreja exemplar e irrepreensível diante de tudo que está acontecendo. Então,
Eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Essa é uma mensagem séria e importante. Em nome do Senhor Jesus. Amém.